Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 15, verso 7. João 15, verso 7. Esse versículo ele carrega o segredo de como pedir e receber. Olha só o que diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu só preciso estar nele e a palavra dele em mim, para que tudo se torne possível. Essa é a combinação para o impossível acontecer. Essa é a combinação para que qualquer coisa aconteça na sua vida. Esse capítulo 15 de João, ele começa Jesus dizendo que ele é a videira verdadeira e que o Pai é o lavrador que cuida dessa videira e que nós somos as varas, somos os galhos que estão conectados na videira. Se Jesus é a videira, nós somos os galhos, nós somos as varas, e o Pai é o lavrador que cuida da videira. Isso me leva a entender que o Pai cuida de todo aquele que está conectado em Jesus. Você quer ser cuidado pelo Pai Celestial? Você precisa estar em Cristo. É por isso que o diabo tenta afastar o homem de Jesus. O mundo não te quer afastar de Deus, porque Deus é muito genérico. Hoje em dia, todos falam que tem um Deus, o seu Deus. O diabo ele quer te afastar de Jesus, porque só Jesus pode te colocar debaixo do cuidado do Pai. Fora dele, não há o cuidado. Você vai ver que a Bíblia vai dizer que o espírito que age no mundo nos dias de hoje é o espírito do anticristo, e não o espírito do antideus. É o espírito do anticristo, porque Cristo vai te colocar em um lugar privilegiado. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de mim. Então o alvo do inferno é Jesus. Tenha qualquer religião, creia em qualquer Deus, mas Jesus não. Jesus é atacado, o nome é escarnecido. Você vai ver que a mídia, os artistas que são movidos pelo espírito do anticristo, eles têm Jesus como um alvo de chacota. Você nunca vai ver outro sendo alvo de tanta chacota como Jesus é. Porque Jesus é o único caminho que leva para a eternidade, que leva de volta ao jardim, que leva de volta à casa do Pai,
Então ele é um nome a ser batido pelo inferno. Se o diabo te impedir de chegar a Jesus, ele te impediu de ir para debaixo das asas do Pai. Para casa, para o cuidado, para o suprimento. O lavrador, ele tira da videira, diz o texto, toda vara que não dá fruto. Você vai ver que às vezes em uma árvore, ela está toda verdinha, mas vai ter um ou outro galho que não tem nenhuma folhinha, que não produz fruto, que não produz nada. Mas quando você vê uma vara em uma árvore, no meio de tantas cheias de folha, e somente ela não tem folha alguma, isso significa que o problema é da vara e não da videira. Porque a videira está cheia de nutrientes e liberando tudo que ela possui. O problema é da vara que por algum motivo desconhecido parou de se alimentar da videira, parou de receber. Não foi a videira que falou: olha, para você eu não vou te dar os nutrientes, eu quero que você se seque, eu quero que você morra. Não! A videira, ela não escolhe. E é tão interessante, quem conhece um pouquinho dessa questão de árvore, se você pegar qualquer vegetal, até uma flor, raspar o tronco da árvore, colocar a raiz de qualquer folha, e depois você passar um esparadrapo e deixar ali, aquele vegetal que você colocou vai enfincar a raiz ali, vai começar a receber nutrientes e vai viver. Pode-se até enxertar. A Bíblia fala disso. Mas o problema não é da videira. Quando tem um galho, uma vara seca, o problema nunca é da videira. Porque a vida está nela. Jesus, ele disse: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Você pega um galho que praticamente já começou a morrer, está sequinho, você enxerta na videira, daqui a pouco ele começa a brotar. Daqui a pouco ele começa a reviver. A videira, ela não escolhe galhos. É os galhos que escolhem viver por conta própria. A vara para de dar frutos quando deixa de se alimentar da videira. A vara deixa de dar frutos quando deixa de depender da videira. O futuro dela é definhar, o futuro dela é se secar, o futuro dela é se acabar. Ela vai se secando até cair ou ser arrancada por aquele que cuida da videira. Mas nenhuma vara verde, com folhas, com frutos, é arrancada. Nenhuma. Somente aquelas que pararam por algum motivo de receber os nutrientes. É quando a vara começa a pensar que pode dar fruto fora da videira. É quando a vara começa a achar que as folhas que ela produz é por causa do que ela faz. Os frutos que ela tem é por causa dela. Esquece da videira e começa a achar que é com ela. Essa é uma vara que está destinada a se secar. Ela não entendeu que ela faz parte de um corpo.
Ela não entendeu que ela faz parte do corpo de Cristo. E que ela é um membro desse corpo. E que ela precisa do corpo para viver. Para dar frutos. Para vingar, para acontecer. É necessário estar no corpo. É necessário estar na videira. Mas tem varas que começam a falar: você viu as minhas folhas como são verdes? Você está observando os meus frutos? Deus quis assim, que os frutos de Cristo brotassem em você. Mas não é para você se gabar, o ego inflar. É para você dar glória a Ele. É para você exaltar, é para você chegar e falar: está vendo esses frutos aqui? É por causa da videira, a qual eu estou me alimentando, estou sendo suprido dela. É por causa dela que eu sou o que sou. Eu dependo dela, eu me alimento dela, os nutrientes vêm dela. A nova aliança é uma aliança de dependência do Espírito Santo. Quem fala que está na nova aliança e não vive na dependência do Espírito Santo, não está de fato numa nova aliança. Porque a grande marca da nova aliança é ser guiada pelo Espírito de Deus. É ser direcionado pelo Espírito de Deus. Você não recebeu o Espírito Santo só para falar que tem o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo para receber direções, para o poder dele se manifestar onde você é fraco. É para você depender, é para você receber, é para você retirar. É para que ele, através de você e em você, possa manifestar de fato aquilo que você é e que Deus planejou. Apóstolo Paulo, ele disse em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5, Paulo entendeu isso. Paulo compreendeu isso. Olha o que diz: não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O apóstolo da graça, o apóstolo da nova aliança, ele diz que a suficiência dele, que a capacidade dele vem de Deus. Quantos frutos apóstolo Paulo gerou? Quantos frutos que ele deu? Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele teria motivos para falar: olha as minhas folhas. Ele teria. Olha os meus frutos. Olha o quanto eu cresci. Olha o quanto eu sou. Mas ele se limita a dizer que a capacidade dele vem de Deus. A capacidade dele vem de Deus. Por isso dá muito fruto. Quanto mais você depender, mais fruto você vai dar. Quanto mais conectado, mais frutos, mais resultado. Jesus é a nossa videira e nós somos as varas. Somente quem estiver nele e ele na pessoa, e a sua palavra na pessoa, dará muitos frutos. É uma condição.
Os frutos que o homem produz é o resultado de estar em Cristo. É o resultado dessa conexão, dessa intimidade. Por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim você não vai longe. Sem mim você se seca. Sem mim você definha. A verdade é que quem não está em Cristo está se secando. E vai ser lançado fora. É triste, mas essa é a verdade. Essa é a palavra. João 15, verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Para que serve uma vara seca? Que não dá frutos, que não tem folhas? Para que serve? Senão para ser queimada. A vara que não está na videira, ela vai ser removida da videira. Porque ela não tem a vida da videira nela. Ela não faz parte do todo, ela não faz parte do corpo. Por isso essa conversa de servir a Deus e falar que pode servir em casa, não precisa estar na igreja, não precisa estar em comunhão, não precisa congregar, isso é uma falácia. Isso é uma vara seca. Quando você vê alguém falando assim: ah, o pastor falou sobre você. E ele falou como que isso acaba, como isso termina. Apóstolo Paulo, ele diz: não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Aqui, essa noite, você está sendo alimentado. Aqui, essa noite, você está recebendo nutrientes. E isso vai gerar folhas e frutos. Vai acontecer coisas em você. Coisas vão crescer em você da parte de Cristo. Vai fluir dele para você. A vara que dá muito fruto, diz o texto, o pai, ele limpa para que ela dê mais frutos. A poda é para crescer. A poda traz crescimento. Antes de um grande crescimento, sempre tem uma poda. Não se preocupe com as podas. É o lavrador, é o pai que está tirando os galhos secos que deixaram de fazer parte do corpo e de alguma forma estão sendo removidos. É a limpeza do pai que faz com que a vara dê mais frutos. É o cuidado do pai que faz com que você cresça mais ainda. E veja, se o pai não limpar a vara para que ela dê mais frutos, a vara não consegue se limpar sozinha. Ela é incapaz. Tem vara que se acha por aí. Tem vara que acha que pode se limpar sozinha, que pode fazer tudo sozinha. Essa vara é um perigo. Acaba queimada. Ela não pode se limpar sozinha, ela não possui essa capacidade. Jesus, ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
Essa palavra aqui está limpando você para você dar mais frutos. Jesus está retirando aquilo que te atrapalha a crescer mais, avançar mais, acessar mais o sobrenatural. E quando a videira inteira, com as suas varas, está toda verde, dando frutos, o Pai é glorificado nisso. O nome do Pai é exaltado. Percebe que é uma conexão? Você dá frutos. Percebe que o fruto ele não brota grudado na videira, ele sempre vai sair na vara. Você dá o fruto que a vara te deu e que o Pai cuidou. Não tem como separar isso. João 15, verso 8. João 15, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus está falando, você quer ser meu discípulo? Você precisa estar em mim, a minha palavra em você, e aí você vai dar fruto, o Pai vai ser glorificado, e quando o Pai for glorificado através da sua vida, através dos seus frutos, você é meu discípulo. E assim sereis meus discípulos. A forma de exaltar a Deus é dar frutos através de Jesus, por intermédio de Cristo. Não tente glorificar a Deus pela sua justiça própria. Você só glorifica a Deus através da justiça de Cristo. Não há justiça no homem. A justiça do homem é falida, é incapaz, é ineficaz. A justiça de Cristo, ela é perfeita. E o texto vai se desenrolando e diz que estar em Cristo também é estar no amor. João 15, verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Jesus veio ao mundo revelar o amor do Pai, porque as pessoas estavam olhando para o Pai de forma errada. Jesus veio revelar o Pai, e tudo que o Pai é, Jesus foi. Jesus é. Jesus foi no tempo que Ele esteve aqui nessa terra. Se você tem uma visão do Pai desalinhada do que Jesus foi, essa não é uma visão do Pai correta. Quantos aqui viram Jesus liberando doenças sobre alguém? Alguém viu nas Escrituras, no tempo que Ele teve aqui sobre a terra, liberou um câncer, uma leucemia? Toma um resfriado pelo menos aí. Você está bonzinho, eu vou pegar leve. Toma um resfriado. Quem viu Jesus liberando doenças? Se Jesus não liberou doença, e Ele veio revelar o Pai, por que tem crente que acredita que Deus está dando doença para ensinar alguma coisa para alguém? É maluquice isso. Deus não pode dar o que Ele não tem. Ele é amor. Ele só pode dar amor. Ele é bondade. Ele só pode dar bondade. Jesus veio revelar o Pai, porque as pessoas estavam olhando para o Pai de forma distorcida, errada, equivocada.
um Deus punidor. Você viu Jesus punindo alguém? Eu vi ele abraçando prostituta. Eu vi ele abraçando ladrões. Até na morte dele, um ladrão entra no reino de Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um ladrão! Ele veio revelar o Pai. E não é o medo do inferno que faz as pessoas permanecer em Jesus. Não é o medo do inferno que atrai as pessoas para Jesus. O amor é a cola que nos mantém conectados. Se você ver o amor de Deus, entender o amor de Deus, isso vai te colar nele. Isso vai te colar em Cristo. E o Pai vai cuidar de você, para que você dê frutos. O amor é a cola. O texto diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Jesus, ele disse: eu guardo o mandamento do Pai e permaneço no seu amor. Então, para permanecer no amor, precisamos guardar um mandamento. Qual é esse mandamento? Ele explica, aqui esse texto dá todo o segredo. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O maior amor é dar a sua vida pelos outros. Já pensou? Nós temos uma videira cheio de varas. Aí uma das varas que está na videira olha para outra vara e fala: eu não gosto de você, eu não te suporto. Que árvore maluca é essa? Você faz parte de um todo, você faz parte de um organismo, de um sistema completo, totalmente conectado, e um depende do outro, e a glória do outro também é a sua glória. Porque se você fosse a única vara que produzisse frutos, e todo o restante da videira fosse seca, me desculpe, essa árvore estaria doente. O fruto do seu irmão dá glória a você também. O crescimento do seu irmão exalta você também. Exalta o todo da videira. Então não existe essa de eu não suporto, eu não gosto, eu não engulo. Precisamos entender que nós fazemos parte de um todo. E precisamos permanecer no amor. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Sabe o que Jesus está falando? Tudo isso que eu te disse aqui é para que meu gozo esteja na sua vida. Olha a condição. Ame o seu irmão. Trate o seu irmão como parte. Ame como a si mesmo. Porque essa é uma condição para o meu gozo estar em você. Tem muitas pessoas que estão deixando de viver tudo aquilo que Cristo pode dar, porque tem problema com um vizinho do lado, o irmão, a pessoa próxima. Esse gozo que Cristo está falando é algo que sai dele, da videira, para nós que somos as varas, quando nós amamos o próximo. Quando você ama o seu próximo, algo sai de Cristo para você. Poderoso isso, né? Existe uma recompensa para amar o próximo.
Existe crescimento quando eu amo o próximo. Eu dou mais frutos e o gozo de Cristo está em mim quando eu amo o próximo. Jesus deseja que a sua alegria seja completa. Por isso ele entrega toda essa informação. É todo um contexto. Aqui ele está falando que um depende do outro. Ele depende do Pai, nós dependemos dele, o nosso irmão depende da gente, você depende do seu irmão. Nós formamos uma árvore belíssima, com muitos frutos. Cheia de glória, que exalta o nome do Pai. Mas eu preciso estar em Cristo. A palavra dele precisa estar em mim. Que é o texto que nós abrimos, de João 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Tudo o que quiserdes. Sabe o que significa essa palavra tudo no original? Tudo. Exatamente tudo. Sem restrição. Mas será que a gente pode refletir sobre isso aqui? Para poder ter essa vida abundante que Jesus prometeu? Porque ele veio para que você tenha vida e a tenha com abundância. Mas eu preciso estar em Cristo, conectado nele. A palavra dele tem que estar em mim. E isso são duas coisas diferentes. Estar em Cristo é retirar os nutrientes dele, é se alimentar dele. É viver na dependência dele em todas as coisas. Então eu estou em Cristo. A palavra dele em nós é a prova que realmente dependemos dele e que cremos no que ele disse. Porque quando você está diante de um desafio, o que sai da sua boca? Quando uma tempestade te cerca, o que sai da sua boca? Quando algo dá errado na sua vida, o que sai da sua boca? Veja que o final é: se a minha palavra estiver em vós. O que sai da sua boca quando as coisas não estão boas? Quando elas dão errado? É nesse momento que a gente vê se a palavra de Cristo está em nós. Porque você só vai poder pedir o que quiser e será feito se a palavra dele estiver em você, se o que você fala está alinhado com a palavra dele. Você já está nele, mas agora o que sai da sua boca são as palavras dele. Você está me entendendo? Deus quer te levar para um nível sobrenatural. Mas existem algumas condições, existem algumas regrinhas, e não são complicadas. Nada do que eu falei aqui é complicado. Nada do que eu falei aqui é pesado que você não possa fazer. É possível estar conectado em Cristo, e somente em Cristo, porque Ele é o único caminho. Seja radical. Não, mas tem um santinho fulano de tal, fica com seu santinho. Eu só tenho Jesus na minha vida. Ele é único. Ele é único. E Ele é espaçoso. Ele ocupou o espaço inteiro. Sobrou espaço para ninguém mais.
Glórias a Deus pela vida de Paulo. Olha o ensinamento que ele nos deu. Mas eu não vou orar para Paulo, porque ele não é o caminho. Só um disse: eu sou o caminho. Todos esses homens e mulheres de Deus que viveram no passado foram usados de forma poderosa, são extraordinários, incríveis. Mas eles não podem ouvir a sua oração e responder, porque eles não são o caminho. Amém? O segredo é estar conectado somente em um, na videira, porque o Pai cuida somente da videira, e somente quem estiver na videira vai dar frutos que glorificam a Deus. Pastor, eu estou dando fruto, mas eu estou conectado em alguma... Tem outros nomes aí, é bíblico. Pois é, o agricultor, o pai, o lavrador, ele só cuida da videira. Se você fizer isso, você vai estar fora dos cuidados do Pai. Jesus é o nosso alvo. Jesus é a nossa fonte. Eu não sei qual o desafio que você está enfrentando, a crise, mas Jesus é a resposta para isso. Quando o Pai te deu Jesus, Ele te deu o que havia de melhor no céu, o que havia de mais poderoso. Deus, Ele pegou o que tinha de melhor e falou: é isso que eu vou dar para eles, Jesus. Então, em Jesus, você tem absolutamente tudo que você precisa. Não busque em outro lugar, não bata em outra porta. Jesus é mais do que o bastante, Ele é mais do que suficiente, Ele é simplesmente magnífico. E fale o que a Bíblia